Parabéns para as mães, que Deus esteja abençoando-as e retribuindo-as pela missão tão importante, tão nobre, que cada uma tem desenvolvido, desempenhado, mas tem essa missão porque recebeu do Senhor. Que Deus as abençoe. E é interessante como pensar em mãe e lembrar de quando a mãe dá alguma ordem, alguma instrução, ela faz algumas exigências, tanto para verificar se o filho estava prestando atenção, se o filho entendeu e se o filho está lembrando daquilo. Ela diz logo: olhe para mim enquanto eu estou falando, porque ela quer que você esteja focada, sem nenhuma distração. Obrigado. E muitas vezes depois ela: o que foi que eu disse? Repita, para ver se você de fato estava prestando atenção e antenado. E muitas vezes ao longo da vida, algumas verdades, alguns conceitos, algumas lições, elas são repetidas pela mãe. O Senhor Deus, Ele usa o exemplo da mãe também para falar de si, do seu cuidado para com seus filhos, do seu cuidado para com o povo de Israel, dizendo que é impossível a mãe esquecer dos seus filhos, a mãe deixar de ter aquele cuidado, mas ainda que fosse possível isso, Ele não deixaria. Ele usa aí uma hipérbole, mostrando que isso é inerente da mãe. E tomando este conceito que a mãe gosta de repetir, é impressionante como a Bíblia também faz questão de repetir muitas coisas. Obviamente que a Bíblia não é meramente uma repetição. Ela vai falando a mesma coisa de formas diferentes, com exemplos diferentes, em contextos diferentes, usando expressões diferentes e com aplicações diferentes. Mas muitas das verdades que encontramos ao longo da Bíblia, elas não são novas. Elas foram apenas ou um pouco mais aprofundadas ou relembradas, enfim, ao longo disto. Inclusive, nós temos um livro na Bíblia que nós poderíamos traduzir o nome dele como repetição. O livro de Deuteronômio vem de duas palavras gregas. Quando os judeus, 70 judeus, eles traduzem o Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o grego, uma versão grega do Antigo Testamento chamado de Septuaginta, eles então dão nomes aos livros do Antigo Testamento através de palavras gregas. Então, os nomes que nós temos hoje do Antigo Testamento são nomes gregos. Deuteronômio é a junção de duas palavras gregas, de deuteros, que quer dizer repetição ou segundo, e nomos, de onde vem a nossa palavra nomia, que quer dizer lei, ou regra, ou norma. Então, Deuteronômio é uma segunda lei, não no sentido de uma nova lei, mas é uma repetição da lei. Então, o livro, você deve olhar para Deuteronômio e enxergá-lo como um livro que resume, ele condensa aquilo que foi instruído nos primeiros livros. Gênesis, ele apresenta a origem da humanidade, a origem das famílias, a origem ali embrionária do que virá a ser a nação de Israel. Êxodo vai focar muito mais em Israel, que termina Gênesis lá no Egito, levado por José, e saindo do Egito, caminhando no deserto, ainda sem chegar na terra prometida. E ali nós temos Êxodo, Levítico e Números nesse trânsito, enquanto Moisés está regendo, e várias leis, várias normas, vários mandamentos são dados ao povo. Chegamos então em Deuteronômio, quando Moisés, ele reúne esses ensinamentos, ele compila todas aquelas informações, aqueles mandamentos, e dá isso de um modo preciso, através de um livro que resume e expressa a essência da lei. Este é o livro de
Deuteronômio. Então, quando você lembrar desse nome esquisito de novo, Deuteronômio. Então, lembre, é uma segunda lei, a lei repetida, ou para nós, fica mais ainda fácil, o resumo, é a síntese da lei. Seria como você ter uma partida de futebol, e aí depois você ir assistir os melhores momentos. Então, você vai ver lá, assistindo o seu time, que deixa o outro sair na frente, como talvez ali um gatinho brincando com um rato, e aí quando ele vê que está faltando pouco tempo, então ele vai lá para pegar aquele rato, talvez não calcula bem o tempo, com mais 2 minutos ele viraria o jogo, termina empatado, e você vai assistir então depois os melhores momentos para poder ver como foi aquilo, como se deu. Não é um jogo novo, mas é um resumo sintético daquele jogo que você assistiu. Então, Deuteronômio é um livro que é mais ou menos assim, é um resumo, uma repetição, uma essência da lei. E nele nós temos algumas ordens que não apenas são dadas ou são repetidas, mas que são enfatizadas. O capítulo 6 tem um texto que é conhecido como o Shema, porque a palavra Shema em hebraico quer dizer ouve, ouvir. Isso nos lembra muito nossa mãe, não é? Ouça, escute o que eu estou dizendo, preste atenção. Então vamos lá para Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, para saber o que é que nós temos que ouvir. Todos encontraram? Também estará sendo projetado aqui na tela. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto, ele chama a atenção para a responsabilidade de transmitir o ensino para as novas gerações. E os pais, tanto o pai quanto a mãe, têm um papel fundamental na formação de seus filhos. Os pais têm um papel essencial na formação de seus filhos. Que papel nós encontramos nos pais? Esse texto, ele já começa nos mostrando alguns desses papéis, algumas dessas responsabilidades. Afinal, algumas atitudes, algumas ações são exigidas daqueles que assumem a liderança, que assumem a educação, a criação de seus filhos. A igreja, a escola, a sociedade, a vizinhança vão contribuir com esta formação, vão contribuir com esta educação, mas é responsabilidade dos pais educar os seus filhos. O papel dos pais pesa sobre eles, e eles prestarão contas diante do Senhor pela educação que tiverem dado aos seus filhos, pelos valores que os seus filhos tiverem aprendido. E como é então que os pais fazem isso? Nós podemos perceber pelo menos 3 responsabilidades que competem aos pais, uma vez que sobre eles pesa o papel de estar instruindo, de estar acompanhando, de estar lidando, formando os seus filhos. O primeiro é de ilustrar. Então, a primeira grande responsabilidade dos pais para com os seus filhos é de ilustrar o ensino para as crianças. Você sabe o que é ilustração, não sabe? Você gosta de ler um livro que só tem texto? Ou você ainda está na fase de
gostar do livro porque tem aquelas ilustrações. Quando nós somos criança, o que é que pesa mais para a gente? Nós sentimos mais vontade de ler um livro cheio de palavras ou um livro cheio de desenhos, cheio de gravuras? Eu ainda lembro o primeiro livro que eu li. Eu queria lembrar a idade. Não consigo lembrar que idade eu tinha, mas eu lembro que eu peguei esse livro emprestado lá em Oroz, num lugar onde uma prima minha, ela trabalhava no Fundo Cristão para Crianças, o nome lá dessa instituição, e lá tinha vários livros, e um dos livros era excelente, um livro que eu gostei demais, era As Aventuras do Avião Vermelho, e era um livro que depois eu comprei para o meu filho. A gente estava voltando daqui para Jucás, do Cariri, e ele leu, acho que antes de chegar em Farias Brito, já tinha terminado de ler o livro. E eu fiquei, puxa, para mim esse livro era tão grande, a história era tão comprida, e foi lido tão rápido. E o que me chamava a atenção não era apenas a história, mas a história daquele livro, que era de uma criança, que o pai tinha alguns aeromodelos, tinha algumas coisas, e o pai também tinha uma lupa ali, onde ele verificava algumas outras coisas, e a criança então, ela acordava de noite e passava por baixo da lupa, e quando ela passava debaixo da lupa, o que acontecia com ela? Ela encolhia, e aí como ela tinha encolhido, porque a lupa deixava ela pequena, ela entrava dentro do avião, porque ela cabia, e ela saía viajando pelo mundo. E aí tinha algumas coisas bem marcantes. Uma das que eu lembro era um tigre que andava com uma bengala, que era o jeito de falar do tigre de bengalas. Então era ele com a moleta ali, caminhando daquela forma, e várias outras coisas por vários lugares do mundo, que eram bem ilustrados, bem chamativo, e mantinha a visão da criança bem antenada. O texto começa mostrando que antes de falar, antes de instruir, antes de chegar com o seu filho, chamar num canto e corrigir, ou dizer como deve ser, a primeira forma que nós ensinamos aos nossos filhos é pelo nosso exemplo. É ilustrando isso para que eles visualmente percebam como as coisas acontecem. O versículo 4 começa dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E logo em seguida ele emenda: amarás, pois, o Senhor teu Deus, como? Com que intensidade? De todo o teu coração. O que mais? De toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui nós temos um amor supremo, um amor absoluto, um amor em que devota tudo o que nós temos para o Senhor. Aqui não é como alguns resumem os mandamentos, se já vieram de outras religiões, aprenderam que são 2 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é bem assim, não aparece essa expressão na Bíblia, não. Aparece amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Jesus, ele esclarece isso, mostrando que é com todo o entendimento. E quando nós olhamos o que é amar a Deus, como Deus ele passa a ser o nosso objeto supremo do amor, isso fica visível para os nossos filhos. Isso fica latente para os nossos filhos na hora que nós estamos tomando decisões, no modo como nós nos comportamos, no modo como nós estabelecemos nossos padrões e nossos valores dentro de casa. Eles vão perceber se nós amamos mais a Deus ou amamos mais ao dinheiro, por exemplo. Se nós amamos mais a Deus ou se amamos mais a fama. Se amamos mais a Deus ou se amamos mais o aplauso das pessoas. Se amamos mais a Deus ou amamos mais a isso. Eles vão enxergar em nós se de fato nossa vida é para Deus ou se nós temos algum outro Deus a quem nós estamos de fato servindo.
E antes de dizer para a criança que ela tem que amar a Deus, que ela tem que temer a Deus, que ela tem que obedecer a Deus, que ela tem que adorar a Deus, ela precisa crescer vendo isso em nós. Nós temos que ilustrar isso de um modo claro. Nós temos que ilustrar isso de um modo visível. Nós temos que deixar a criança com isso bem claro para ela. O versículo seguinte diz: essas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coração, quando você lê na Bíblia, não tem exatamente o mesmo sentido de coração quando nós lemos aqui no português. Até porque para os gregos, o coração não é esse órgão que bombeia o sangue. O cardia para os gregos, ele é o centro do homem e está ligado ali ao seu estômago, ao seu intestino. Porque para os gregos é de onde vem toda a emoção e todo o ser. Quando você está alegre, quando você está triste, quando você está nervoso, onde é que dá o friozinho? O friozinho no coração. Para os gregos seria, porque para eles o coração são as entranhas. Amar a Deus de todo é amar a Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa essência, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Essa ilustração nós poderíamos ver lá no Novo Testamento. Quero convidar você a ir comigo. Você não precisa folhear a sua Bíblia. Vamos projetar. 2 Timóteo, logo nos primeiros versículos, capítulo 1, nós encontramos ali Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, e ele escreve evocando como foi que Timóteo se tornou quem ele era. Como foi que Timóteo entendeu a fé em Cristo Jesus? Como foi que Timóteo passou a amar e a temer a Deus? Pelo versículo 5, nós encontramos, versículo 4 e 5. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo está manifestando o desejo de reencontrar com Timóteo. Mas olha o versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Você percebe que Paulo vai dizer a Timóteo que a fé que ele enxerga hoje em Timóteo é a mesma fé que ele já havia enxergado em outras duas pessoas antes mesmo de Timóteo, na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. E fé não é uma coisa que você fala a fé que você tem. Fé não é uma coisa que você explica a fé que você tem. Fé é uma coisa que você mostra. Tiago deixa isso claro quando diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. A fé, ela é evidenciada. Foi assim que Abraão manifestou e diante de nós foi justificado, quando ele ofereceu Isaque. Mas a fé de Abraão não foi porque ele ofereceu Isaque, o contrário. O oferecimento dele de Isaque foi uma ilustração, foi um testemunho público da fé que ele já tinha no seu coração. Essas duas mulheres, uma ilustrando para a outra o que é a fé em Deus. Primeiro, Lóide, ainda sem ter todo esse acesso ao Novo Testamento, sem ter tudo aquilo, mas alguém que temia a Deus, alguém que vai recebendo informações e vai crendo. Uma fé que também é transmitida, vivenciada, ilustrada por Eunice. E uma fé que é recebida como exemplo para ser vivida também pelo jovem pastor Timóteo. Perceba como o exemplo marca. Nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. O modo como nós vivemos
se destaca muito mais do que o modo como nós falamos que deve ser vivido. Nós não podemos esquecer em nenhum momento que a criança aprende inicialmente muito mais por imitação do que por um ensino formal. Criança começa a imitar até o time de futebol que o pai torce. Algumas vezes não, né? Algumas vezes o pai tenta e não consegue. Mas muitas vezes imita. Ou imita de um coleguinha, ou imita de alguma outra pessoa. A criança imita o jeito de falar do pai. A criança imita o jeito de se vestir do pai. Quantas vezes você não viu uma criança pegando o sapato do pai, tentando andar, pegando alguma roupa, alguma coisa, porque ela quer ser parecida com o seu pai. A menina quer ser parecida com a mãe. Isso é o natural, essa imitação. E nós nem temos noção de como nossos exemplos vão marcando e vão ficando gravados ali na mente dos nossos filhos por muitos e muitos anos. O modo como o casal resolve os conflitos, isso não vai determinar, mas vai influenciar grandemente como seus filhos, como seu filho, como sua filha, vão aprender a lidar com conflitos no seu relacionamento conjugal. O modo como os pais lidam com dinheiro, não vai determinar, mas vai influenciar grandemente no modo como os filhos lidam com o dinheiro. O modo como lida com o tempo, com os compromissos assumidos, com tantas outras coisas. Então perceba como é importante nós nos policiarmos para enxergarmos que tipo de exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos seguirem. Não é só dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não minta. Papai, tem alguém chamando o senhor, diga que eu não estou aqui. Isso não vai colar. E a longo prazo, isso traz um prejuízo muito, muito grande. Mas além de ilustrar, há uma outra responsabilidade que pesa sobre os pais, quando eles são responsáveis pela formação dos seus filhos. É que eles também têm a obrigação de instruir os seus filhos. E essa instrução, o texto aqui já começa a nos mostrar, que ele diz no versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Onde? Em qual ambiente que vai falar? Quando tiver oportunidade, quando tiver na escola, quando tiver, chama a criança. É assim, você, vem aqui meu filho, agora, vamos tirar um tempo aqui de devocional, de 20 minutos, eu vou lhe ensinar. É assim que é colocado. Como é que se ensina? Assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então este ensino, ele tem que ser constante. Você tem que estar inculcando. O que é inculcar? Essa palavra aqui eu acho que foi uma tradução perfeita para a geração passada, não para essa geração atual. Porque se essa geração atual não escuta muito a palavra cuca, não vai saber o que é inculcar. O que é cuca? O que é a cuca? Então o que é inculcar? In quer dizer para dentro de, não é? Não é isso que é importar, imigrar. O que é inculcar? É colocar dentro da cuca. Não é só falar, mas é botar dentro da cuca do menino. E você não faz isso falando de um modo aleatório, ou tirando meia hora por dia para ter essa instrução formal e vai entrar na cabeça da criança. Não. Isso tem que ser algo constante, todo momento. Sentado, caminhando, ao deitar, ao levantar. Os filhos vão ver você orando antes das refeições e vão imitar. Os filhos vão ver você fazendo isso e vão imitar. Mas não é só o exemplo
você também tem que chegar e dizer: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E você vai falar todo o tempo: olha, Deus é assim, olha, Deus é aquilo outro. Você recebe uma notícia ruim, alguma coisa aconteceu que frustrou os seus planos. Você vai ficar se reclamando, se maldizendo? Ou você vai ensinar o seu filho: olha, meu filho, isso serve para mostrar que nem tudo é como a gente quer, mas que tem um Deus que é soberano. Esse Deus controla as circunstâncias, esse Deus está cuidando da nossa casa, esse Deus nos ama, e nós temos que aceitar a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Então, em meio às dificuldades, você está instruindo o seu filho a aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Ou na hora da dificuldade você ensina ele a resmungar, a reclamar, a se maldizer, a se desesperar? E quando as coisas vão bem, quando você foi promovido, quando você recebeu um dinheiro que não esperava, quando você recebeu aquilo outro: olha, meu filho, eu consegui, eu conquistei, foi meu mérito. Ou você chega: olha, meu filho, como nosso Deus é bondoso, olha como Deus é gracioso. Olha, lembra, lá atrás, mamãe tentou isso e não conseguiu. Pois é, Deus me deu agora algo muito melhor. Se eu tivesse ido por aquele caminho, eu ainda hoje era funcionário daquela empresa lá, estava no mesmo cargo. Mas como eu fui por aqui, olha como hoje a gente tem mais liberdade, mais tempo em família, olha como foi melhor. Você aprender a louvar ao Senhor em meio às bênçãos que Ele tem derramado, é reconhecer que é Deus quem está dando tudo que vem de bom. Será que nós, pais, temos nos preocupado de instruir nossos filhos desde criança no caminho do Senhor? Nós temos acompanhado esse desenvolvimento, nós temos procurado fazer com que a criança ela vá formando uma visão de mundo, a partir de que tudo o que ocorre, cada detalhe, eventos grandes, eventos pequenos, aquilo que para nós é contingente, tudo está dentro do propósito de Deus. E cada circunstância na nossa vida acontece do modo que Deus queria que acontecesse, seja por Ele fazer acontecer, seja por Ele permitir que acontecesse, mas que tudo tem uma finalidade, para nos tornar a imagem do seu Filho. Será que nós ensinamos isso para os nossos filhos? Será que nós estamos instruindo-os? Ou será que nós estamos simplesmente perdendo as oportunidades? Mas não é só falar sobre Deus, não é apenas instruir quem Deus é, não é apenas dizer o que Deus faz, não é apenas falar do poder de Deus e do controle soberano, mas é apresentar a reação do homem diante deste Deus. Primeiro, ele ama a Deus, ele ama a palavra de Deus, ele devota-se a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Mas ele leva a criança a entender a importância de amar este Deus. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3, vai falar bem claro para os filhos, como os filhos devem fazer, não é? Vai dizer: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é reto, é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Mas quando ele chega no versículo 4, ele volta o discurso para os pais, Efésios 6, 4, e diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, os pais, eles têm uma responsabilidade de levar os filhos a conhecerem a palavra de Deus. E aqui tem, quando diz não provoqueis vossos filhos a ira, tem pelo menos 3 interpretações. E não quer dizer que tem que ser apenas uma das 3. Uma é logo que os pais podem espantar a estultícia do coração da criança pela disciplina, livrando-a da ira divina. Provérbios deixa isso bem claro, que a vara da disciplina afasta até o inferno da criança.
Pode ser que esteja falando disso. Pode ser que seja de não levar o filho à ira, no sentido de você não agir com o filho de um modo que ele fique irado com você. Mas também pode e cabe o sentido de que crianças bem instruídas, crianças bem alicerçadas no temor do Senhor, na disciplina do Senhor, na admoestação do Senhor, são crianças que vão viver contentes e não iradas. Mas filhos criados sem disciplina, sem admoestação, criados de acordo com a sua própria vontade, se sentindo donos do seu umbigo, vão ser crianças que sempre estão iradas quando as coisas não acontecem como elas queriam. Iradas não, a palavra hoje não é mais essa, né? Porque irada fala de algo moral. São adultos que vão viver estressados quando as coisas não acontecem como eles queriam que acontecessem, quando as circunstâncias não são tão tranquilas como eles queriam que fossem. Mas quando o pai ensina o contentamento, quando o pai ensina quem é Deus, a probabilidade das pessoas viverem uma vida de alegria, de satisfação, de dependência do Senhor, é muito maior do que de crianças que são criadas sem essa instrução, sem a disciplina adequada. Disciplina adequada não é nem passividade, de não, bichinho, não vou fazer nada com ele não. E nem é também uma ira descontrolada sem a criança nem saber por que está apanhando, ou sem estar apanhando pelo que de fato deveria apanhar. Você entregou nas mãos de uma criança um objeto de muito valor e a criança derrubou e quebrou, sendo que ela não tinha maturidade ainda para lidar com aquele objeto. E você vai discipliná-la por isso? Quem deveria ser disciplinado era você, que entregou nas mãos da criança um objeto que ela não tinha responsabilidade para cuidar. E não a criança. Agora uma criança por birra, pega o objeto e quebra no chão de propósito. Aí a conversa é outra. A criança se joga no chão, lá no mercantil, porque eu quero aquilo, esperneia. E a mãe diz, mas mamãe não tem dinheiro para comprar isso não, a gente vai ter que comprar o frango para o almoço. E o menino berra, berra, berra. E aí você compra para poder o menino se calar. Você não está criando na disciplina e admoestação do Senhor. Você está ensinando ela o quê? Se você gritar alto, você consegue tudo o que você deseja. Se você fizer birra, se você agredir, se você morder o coleguinha, se você derrubar as coisas, as pessoas vão ter medo de você e vão entregar o que você quer. Não é isso? Nós temos instruído no caminho do Senhor? Ou nós temos aplaudido, meu filho é o valentão, ó, ninguém na escola faz nada com ele, porque ele bota moral? O que nós temos ensinado aos nossos filhos? É responsabilidade dos pais criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, para que eles não sejam inclinados, provocados ou tentados para viver recebendo a ira, ou sendo alguém que é o receptador da própria ira. É papel dos pais a formação dos filhos. Isso envolve 3 responsabilidades. A primeira, ilustrar pelo exemplo, deixando claro. A segunda, instruir pelo ensino, explicando, demonstrando através de uma linguagem compreensível de acordo com a idade, a maturidade do filho. Mas também, além de estar preocupado em ilustrar e preocupado em instruir, os pais também devem estar preocupados em interceder pelos seus filhos. Não há, de fato, uma passagem específica na Bíblia
que trate da intercessão dos pais pelos filhos. Isso se deve por vários motivos. Eu imagino que o principal deles é, se tem uma coisa que a Bíblia não precisa ensinar, é o pai pedir as coisas para os filhos. Não é verdade? É o pai se preocupar em querer dar o melhor para os seus filhos. Podemos lembrar de uma mulher chamada Salomé, casada com Zebedeu, que, por exemplo, ela chega para Cristo e faz um pedido. Qual o pedido que ela faz? Simples, que lá no reino, um filho dela se assente à direita e outro à esquerda de Cristo. Pronto, ela só queria isso. Ela se sentia na intimidade porque ela era irmã de Maria, tia dos irmãos de Jesus, irmãos biológicos de Jesus. Então ela estava ali bem familiarizada e achava que os meninos, olha, tia de Jesus, né? Os meninos, filhos dela, por serem primos de Jesus, eles tinham direito a fazer algumas exigências. E não é bem assim. Mas além disso, não é preciso instruir diretamente um versículo, uma passagem que trate de que os pais têm que interceder pelos seus filhos. Por quê? Porque a Bíblia já nos manda interceder uns pelos outros. E se a gente vai interceder pelos outros, quanto mais essa responsabilidade se dá sobre os nossos filhos. Por exemplo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Esse texto começa, Paulo falando a Timóteo, dos tempos difíceis, dias que viriam, e aí, momentos em que as autoridades poderiam ser o grande obstáculo, poderiam ser um grande perseguidor para que a igreja avançasse ou para que a igreja vivesse em dias tranquilos. E aí o apóstolo Paulo, ele já instrui, a partir do versículo 1, dizendo: antes de tudo, lembre, esqueça qualquer coisa, antes de sair para a rua com uma bandeira, antes de pintar a cara, antes de ir para o Instagram, fazer alguma postagem sobre um partido político, antes de brigar com outra pessoa, ou excluir quem vota num candidato diferente, antes de tudo isso, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, ore por todos os homens. A expressão todos os homens não quer dizer que você vai conseguir orar por cada indivíduo, mas por todo tipo de pessoa, inclusive em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você percebeu o caminho para a gente viver uma vida em paz? Não depende de eu conseguir convencer muitos a votar no candidato que eu. Não depende de eu ir protestar contra o candidato ou o governante que está lá. A receita é bem mais simples. Ore para que o governante defenda os valores da verdade, defenda os princípios que estão nas Escrituras, defenda a moralidade do jeito que a Bíblia está. Ore para que alguém assim esteja no poder. Se foi eleito alguém assim, que continue assim. Se foi eleito alguém que não é assim, que Deus mude o coração da pessoa, para que ela conheça, versículo 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E se todos os homens, novamente, é a expressão de todo tipo de pessoas, não é apenas pessoas simples, ou não é apenas pessoas ricas ou governantes, mas todo tipo de pessoas. Portanto, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas você lembra, para a gente viver vida mansa, vida tranquila, os governantes devem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E qual é o nosso papel nisso? Primeiro, antes de qualquer outra coisa, antes de tudo,
Nós devemos orar, interceder. Você entendeu? Orar pela conversão dos vereadores aqui de Juazeiro. Você já orou por isso? Como é que você vai exigir ou esperar que a Câmara Municipal crie leis justas, se os vereadores não temem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, não têm os princípios da Bíblia em sua vida? Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Orar para que eles enxerguem a verdade, para que eles coloquem Deus como sendo a bandeira a ser defendida, e os padrões de Deus como sendo a verdade a ser vivida. Ore para que essa transformação aconteça no seu coração. Ore pelo prefeito, pelos deputados estaduais, federais, pelo senador, governador, presidente da República. Ore pelos ministros do Supremo, ore por todos os juízes que julgam causas. Porque isso parte do coração. E é preciso que haja uma transformação, um pleno conhecimento da verdade. Porque se não são pessoas que temem a Deus, que amam a verdade, não vão fazer aquilo que é reto. E o povo de Deus vai padecer por isso. Agora entenda, que se é nossa responsabilidade orar pela conversão dos governantes, para que a gente não tenha dor de cabeça e que a gente viva tranquilo, imagina, se a gente não quer que nossos filhos nos deem dor de cabeça e nos deixem viver tranquilos, como nós iremos orar pela conversão deles? Se a oração pode estar no plano de Deus para converter um rei, eu vou converter esse rei porque aqueles irmãos ali estão orando, então eu vou converter esse rei para que eles vivam vida mansa e tranquila. Imagina a oração dos pais pela conversão de seus filhos. Imagina a oração dos pais pela bênção de Deus na vida dos seus filhos. Imagina a oração dos pais pela direção de Deus no caminho dos seus filhos. Então não é apenas ilustrar, apenas instruir, devemos também interceder, orar pelos nossos filhos, suplicar a Deus que cuide dos nossos filhos, que transforme o coração de nossos filhos, que pegue na mão dos nossos filhos e o guie na vereda da justiça, que desvie do mal e que ele se torne a pessoa certa. Tantas vezes nós estamos preocupados que os nossos filhos se casem com a pessoa certa, não é? Mas na verdade nossa preocupação deveria ser ilustrar, instruir e interceder para que os nossos filhos sejam a pessoa certa para outros. Porque de que adianta ele casar com, entre aspas, uma pessoa certa e ele ser o errado que vai atrapalhar a vida da outra pessoa? Mas ele sendo a pessoa certa, ele pode ajudar a outra pessoa a ser ainda melhor. Formar nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, do modo que Deus instrui, não é apenas você chegar com um pacote pronto e dizer, olha, é assim e pronto. Não, é um processo. Não depende de nós. Depende do Senhor e do seu plano eterno. Mas nós temos um papel importante na formação dos nossos filhos. Porque nós somos a primeira referência que os nossos filhos terão. Porque nós somos os primeiros professores que os nossos filhos terão. E porque nós somos os primeiros sacerdotes para interceder pelos nossos filhos que eles terão. Deste modo, muito do futuro dos nossos filhos será resultado daquilo que nós temos investido na formação deles. Não necessariamente você ilustra, instrui, intercede e o filho vai ser exatamente o que você queria. Pode ser que seja alguém que passe a vida inteira lhe dando dor de cabeça, que vai trazer aí uma grande tortura emocional, psicológica para a sua família,
que seja um caso de vergonha, que se torne um criminoso. Enfim, não podemos garantir, mas nós podemos garantir uma coisa: que se você ensinar a criança o caminho que ela deve andar, por onde ela for, o caminho vai estar na mente dela. Ela pode até não estar fazendo o que deveria, mas ela foi instruída para saber o que se esperava dela naquela situação. E mais, ela viu exemplo dentro de casa de como deveria agir e não fez. Que tipo de pais nós temos sido? Qual papel nós temos assumido na formação de nossos filhos? Nós temos terceirizado isso para a igreja? Temos terceirizado isso para a escola? Muitos pais dizem: não, mas a igreja ensina bem direitinho ao meu filho. Não sei por que agora ele está defendendo isso e isso. Sim, mas na escola está ensinando o quê? E você tem acompanhado a influência que a escola tem tido na mentalidade das crianças? Ele está aprendendo história com quem? Biologia com quem? Que tipo de livro ele está lendo? Que tipo de série ele está assistindo? Que tipo de documentário ele está acompanhando? Então, enquanto você não estiver inculcando essas coisas nos seus filhos, o mundo vai estar inculcando um padrão totalmente diferente. E o mundo ilustra através de artistas que se tornam exemplo, que o seu filho admira e que quer ser igual àquele lá. Instrui, dizendo: a verdade é isso. Deus disse assim, é porque Deus não quer que vocês experimentem tudo. Então esse negócio de religião e de Deus, isso é um engano. Deixem isso de mão. Deixe de ser quadrado. Você ainda acredita nisso? E o mundo também trava uma guerra espiritual pela alma dos nossos filhos. Então nós não podemos cruzar os nossos braços e deixar que os nossos filhos sejam formados por outras pessoas. Um exemplo de intercessão, nós poderíamos citar o exemplo de Jó. Lá no capítulo 1, por volta do versículo 5, é dito que Jó, ele depois que terminava os banquetes ali, o que Jó fazia? Ele chamava os seus filhos e os santificava. E ele oferecia-lhe de madrugada holocausto segundo cada um dos seus filhos. Pois ele dizia quem sabe no seu coração, eles podem ter blasfemado contra Deus. E assim, Jó o fazia continuamente. Que tipo de pais nós temos sido? Isso garantiu a vida dos filhos de Jó? O que aconteceu com ele? Isso garantiu que a família de Jó não passou por crises? Mas Jó ficou com a consciência tranquila que ele fez a sua parte. E que os seus filhos foram instruídos no temor do Senhor. E Jó depois foi recompensado e satisfeito com o que Deus deu para ele. Invista na sua família. Está andando de moto ou no carro, está sentado na mesa, está assistindo alguma coisa, está caminhando na rua, está botando o menino para dormir, está fazendo aquilo outro. Invista na formação do seu filho. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pelas nossas famílias, muito obrigado pela bênção que elas são. Que o Senhor nos ensine a ser pai e mãe, que dão um exemplo para os nossos filhos, que eles olhem em nós aquilo que eles querem se tornar, que eles olhem para o nosso casamento e queiram ter um casamento igual ao nosso, que eles olhem para a nossa família, queiram ter uma família igual à nossa, que eles olhem para a nossa fé em Ti, queiram ter uma fé igual à nossa, que eles olhem para o nosso zelo pela Tua palavra e queiram tê-la também, que eles olhem para aquilo que nós fazemos, tentando, ó Pai, nos tornar mais parecidos com Cristo, e que eles queiram também ser mais parecidos com Cristo. Faz, ó Pai, com que nós sejamos capazes de instruir nossos filhos, de educá-los nos Teus caminhos, de mostrar a Tua palavra, tanto quem o Senhor é, como o que o Senhor espera do Teu povo, da Tua criação. Mas além de tudo, ó Pai,
ensina-nos a ter a prática de orar, de interceder, de suplicar pelos nossos filhos, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que eles sejam salvos e sejam filhos teus. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.